Gente querida do terror Nadna, já pararam para pensar na sutileza utilizada nas mensagens a nós enviadas pela vida? Incrível, né? Olha, honestamente, eu não sei quem copiou quem. Se foi Cristo que copiou a vida, ou se foi a vida que copiou Cristo. Mas ambos optaram em deixar suas principais mensagens via parábolas. Impressionante. Realmente impressionante, porque a gente tem que estar sempre prestando atenção nas entrelinhas. Nada vem assim direto, simples, objetivo. Não. Solta um fluido ali, solta uma fumacinha aqui, solta um start lá, e se a gente somar tudo, dá uma frase. E essa frase tem a força de mudar conceitos até então vistos como definitivos. Claro que eu não vou me alongar, porque quanto mais eu me aprofundar, mais sem sentido parecerá. Então eu peço que assista esse vídeo até o final, mas prestando atenção assim nos detalhezinhos. Aí tente lembrar, se na sua vida não tem um fato marcante que em determinado momento você é envolvido naquela situação, para e pensa: eu vim ao mundo, eu nasci, eu cresci, eu me preparei exatamente para esse momento. Senhor Romário, o meu nome é Marisa. Pelo menos deveria ser, mas não é, porque eu estou cumprindo o que o Senhor determina para usar nomes fictícios. Como fictícios serão os ambientes, os lugares, as pessoas envolvidas. Eu, Marisa, sempre foi considerada por quem me conhecia como uma sonhadora, mas eu nunca me via assim. Porque sonhadora, para mim, é aquela pessoa que fica flutuando nas nuvens, baseada no que bom seria se assim fosse. Eu não. Eu sempre tive objetivos. Alimentei esses objetivos. Dediquei a minha vida para alcançá-los. E no meio da caminhada, deixei de lado a minha fé e cometi o sacrilégio de duvidar. Mas graças a pessoas ao meu lado, ao meu redor, presentes, preocupadas comigo, que me ajudaram, e ao fato de eu jamais ter desistido, no final eu posso dizer que não foi aquilo que eu planejei, mas valeu muito mais do que o inicialmente planejado. Desde menininha, eu sempre sonhei em ser médica. Mas é algo tão presente na minha vida que eu não sei dizer se nasci com esse desejo ou se já vim de existências anteriores. Porque olha, eu gostava de quando me chamavam de Doutora Marisa. Até as pessoas brincavam comigo que eu devo ter me apaixonado pelo médico que fez o meu parto, que eu adorei aquele tapinha sensual. Aí eu olhei para ele e disse: esse homem é o homem dos meus sonhos, é a profissão que eu quero. Mas eu era pequenininha. Bom, as minhas bonecas, elas tinham assim saúde perfeita, porque eu estava sempre cuidando e tratando. Nossa, eu lembro que o meu pai me dava aqueles brinquedinhos de plástico, tudo com material utilizado pelos médicos. Eu ficava medindo pressão, temperatura, batimento cardíaco. Eu conversava com elas. Minhas amiguinhas eram minhas auxiliares, minhas enfermeiras. Nós fazíamos cirurgias. Eu cheguei a cortar uma bonequinha minha. Minha mãe inicialmente ficou irritada, depois morreu de rir, porque eu cortei e costurei com linha preta a barriguinha dela. E mostrei, feliz, que ela estava curada. Olha, o que parecia uma brincadeira de criança começou a se mostrar que eu direcionava a minha vida para ser médica. E é meio preocupante. Alguns dizem: ah, que bom, quando a criança já define o que quer ser. Aí pode simplesmente caminhar nesse sentido, mas
Tem um problema que, se no meio do caminho algo acontecer e o sonho não se realizar, pode ser frustrante. E eu, com o passar do tempo, mas eu me dedicava aos estudos, porque diziam que para ser médica tem que estudar muito. E as minhas revistas não tinha nada de quadrinho, de moda, disso, daquilo, não. Eram todas sobre assuntos ligados à saúde. Das revistas aos livros. Aí eu fui crescendo, estudei inglês. Mas estudei o inglês, não fiquei naquele inglesinho de escola, não. Porque afirmavam para mim que o melhor da literatura da medicina via nos livros em inglês. Eu estudei, eu trabalhei. A minha mãe olhava aquilo assustada, porque chegou um ponto que já não era mais um sonho, uma brincadeira. Eu deixava de sair, deixava de me divertir, brincar com os meus amigos, na infância, na pré-adolescência e na adolescência, porque eu estudava para o vestibular. Meu pai empolgado. Só que o meu pai, naquela de me apoiar sempre em tudo, ele não considerou um detalhe. Nós não tínhamos dinheiro para bancar uma faculdade de medicina. Mesmo que eu passasse numa federal, uma gratuita, o preço dos livros, o custo paralelo do curso, era muito acima do que nós podíamos pagar. Pois é, seu Romário. Eu fui empolgada, cega, até me formar no fundamental. Chegou a hora do vestibular, eu olhava para mim no espelho e dizia: eu tenho sim chance, formação para passar. Mas eu não tinha condição de cursar. Eu me tornei consciente dessa situação praticamente no mesmo momento que meu pai. Éramos dois frustrados, só que a frustração dele era muito maior. De saber que iria falhar com a filha dele. Olha, meu pai, olha a cabecinha dele, que dó. Ele jamais falhou, ele deu tudo que pôde. Mas nós morávamos numa cidade minúscula, longe da capital, longe de uma universidade federal. E ele era caseiro num sítio. Foi triste. Foi triste. Eu, na época, eu lembro que eu trabalhava como caixa do supermercado, que ajudava na renda. Quer dizer, a gente vivia bem, porque a nossa casa no sítio era um sítio muito bonito. Mas a gente tinha comida, a gente tinha fartura, mas o dinheiro em si era pouco. Então, o meu salário ajudava. E o meu pai trabalhou naquela casa, naquele sítio, 20 anos, cuidava melhor do que se fosse dele. Aí até, iludido, pensou: pô, o patrão vai ajudar. Ele chegou a conversar com o proprietário, que simplesmente olhou para ele e falou que sentia muito, mas nada podia fazer. Mas nem se interessou. Aí quando eu soube que o meu pai estava pensando em se demitir num trabalho que era a sua vida e garantia o sustento da família, e eu era mais velho, mas tinha mais 4 para ele terminar de criar. Falei para ele: pai, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele estava revoltado e eu decepcionada. Aí eu lembro, eu estava sentado ao lado da piscina, de umas árvores incríveis, umas pedras, um jardim maravilhoso, a casa era espetacular. Meu pai estava ali com aquela cestinha, tirando folhas, final de tarde de outono, frio, mas nada assim rigoroso, congelante. Aí foi quando ele chegou perto de mim, me olhou: tudo bem, filha? Eu estava distante. Aí ele pegou uma cadeira, sentou ao meu lado. Fala com o pai, o que tu está pensando? Eu disse: pai, eu quero fazer vestibular. Ele disse: não, mas tu vai fazer o vestibular. Essa certeza eu não tenho, pai, eu disse para ele.
Querer eu quero. Mas eu tenho que se aceitar, é fora da minha realidade. Nós não temos como bancar uma faculdade de medicina. Todas as pessoas que a gente recorreu, pensou na possibilidade, patrão, políticos, para conseguir uma bolsa. Nada. Porque para a bolsa, bom, nós éramos pobres para bancar uma faculdade, mas a vida que nós levávamos nos tornávamos ricos para merecer uma bolsa. Tinha pessoas que precisavam mais. Quando eu disse para o meu pai, então se é para fazer um curso por fazer, pai, eu vou continuar aqui, ajudando no sítio, trabalhando no supermercado. Pelo menos, eu vou estar perto de vocês. Porque se eu for para uma faculdade, eu vou ter que viajar, eu vou ter, sabe, botei toda aquela dificuldade. Ele só me ouvia e dizia, mas filha, e o teu sonho de ser médica acabou? Aí eu ri, pai. Isso foi algo lindo que valeu, mas não é para mim, paciência, né? Claro que não acabou. Foi quando meu pai me surpreendeu. Um homem que tinha estudado até o 3º ano do ensino fundamental. Um homem que mal sabia escrever. Ele olhou para mim e disse, mas filha, tu sabe o que eu sonhei ser um dia? Era o sonho da minha vida? Eu disse, não, pai. Até fiquei, estranhei, né? Porque ele nunca se abriu assim. Isso a minha mãe chegou, sentou, posso participar? Deve, velho, senta aí. Eu estava mesmo dizendo do sonho que eu tinha na vida. A minha mãe disse, piloto, né? Eu falei, pai, o senhor sonhou em ser piloto? Sonhei. Até hoje, eu trago uma frustração. Eu queria voar, andar de aeroporto em aeroporto. Mas depois de analisar todas as possibilidades, eu descobri que para mim não daria. Que eu estava casado, já tinha você, não que você tenha me atrapalhado, não, você facilitou a minha escolha, a minha opção, porque eu tinha objetivos maiores ali, eu tinha minha família. Mas sabe o que eu aprendi, filha? Eu aprendi que sonho não tem prazo de validade, nem data marcada. Você pode não estar em condições hoje de fazer uma faculdade de medicina, mas não quer dizer que você vai abrir mão. Aí eu olhei para minha mãe e via que ela acreditava no meu pai. Eu via que ela não estava com aquele jeito de esposa, que pelas coisas falava, não. Aí eu fiquei curioso em saber, meu pai, o que me adianta prolongar esse sonho? Voltar a me frustrar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Não é melhor uma frustração definitiva? Ele diz, mas ninguém está falando em prolongar sonho. Eu estou falando, filha, que você quer ser médica, mas de repente não tem condições de conseguir num tiro só. Mas por que não vai subindo degraus? Por que não vai conhecendo exatamente a profissão que você acha que é a sua vocação? Por que não vai por etapas? Aí, com certeza você vai crescer. É saúde que falam, né? É saúde? É saúde. Eu disse, pai, mas o que o senhor quer dizer? Olha o que eu quero dizer. Você não tem como fazer um vestibular para medicina? Desculpa por eu não ser um pai que possa lhe dar. Eu mais uma vez disse, pai, para com isso. Ele estava todo lagrimejando. Mas falava, mas então, não desista. Faça um curso técnico de enfermagem. Eu olhei para ele. Técnico de enfermagem. Aí eu comecei a perceber o que ele estava tentando me passar e tinha lógica. Falei, um curso técnico seria auxiliar de enfermagem. Convivendo no ambiente de um hospital, quem sabe eu ganhasse o suficiente, tivesse apoio, para de repente fazer uma faculdade de enfermeira padrão.
E quem sabe na sequência, se fosse realmente o meu objetivo, eu pudesse fazer uma faculdade de medicina. Aí eu pensei, eu me formaria com 40 anos. Entendi o que meu pai queria dizer. Que fosse 50, que fosse 60. O meu sonho era ser médica. E esse sonho não tinha prazo de validade ou obrigação de se fazer realizar um determinado número de anos. Nossa, eu olhava para o meu pai e ficava esperando assim a minha reação, minha mãe também. Eu via que ele me deu uma alternativa e ao mesmo tempo ele tentava tirar aquele peso. E eu tinha que pensar nele também. Se eu digo, não, pai, está decidido, desistir, isso é muito ruim para ele. Porque ele era o profissional que era, porque ele gostava do que fazia, e com certeza, se ele tivesse como viver com essa frustração, ele não conseguiria mais trabalhar, não no ritmo que trabalhava até então. Aí eu olhei para a mãe assim e disse, mãe, se eu for lá no galinheiro, pegar uns ovos daqueles bonitos, a senhora faria aquele omelete que eu gosto? Me deu vontade de comer aquele omelete. Ela disse, faço, claro, sem problema. Mas por que isso agora? Não é, porque eu tenho que comer algo que dê sustância. E quero também explorar a senhora, nesses poucos dias que ainda me restam, morando aqui com vocês, porque eu estou indo para a cidade para fazer o meu curso de enfermagem. Aí falei, CRM, aguardem, está chegando a sua futura presidente. Nossa, foi uma coisa tão legal, foi tão bonita. Meu pai me abraçou, minha mãe me abraçou, nós chorávamos, meu pai dizia, muito obrigado, minha filha, muito obrigado. Eu digo, pai, obrigado eu, obrigado eu. Aí veio a minha irmãzinha, a Palominha, que era mais novinha, tinha uns 4 anos, sabe, a rapa de tacho, o símbolo da sem vergonhice, chegou, por que vocês estão chorando? Eu quero chorar também, diz pra mim, eu quero chorar, foi a coisa mais linda do mundo. Até o Melancia, o nosso vira-lata, que ele era nosso, não era do sítio, gordo, sem vergonha, veio no meio de nós assim. Foi uma coisa linda, que eu jamais vou esquecer, daquela tarde na beira da piscina. Senhor Romário, eu cumpri o planejado. Fiz o meu curso técnico. Consegui, fácil, trabalho no maior hospital da região. Com o dinheiro dividido com 2 amigas, conseguimos alugar um apartamento pertinho do hospital. Eu me mantinha, não dependia mais do meu pai, me mantinha com o meu trabalho. Fiz amizade com os médicos, com a direção do hospital. Eu sabia que eles gostavam muito do meu trabalho, muito, muito mesmo. Aí eu comecei o meu curso de enfermeira padrão. 8 anos depois eu me formei. Eu me formei, só que nesse meio tempo, vejam como as coisas acontecem. Uma vida nos mostra detalhes que a gente por si só não enxergaria. Eu comecei a perceber que o que eu gostava mesmo era de lidar com pacientes idosos. Quanto mais doentes, carentes, debilitados, quanto mais eles precisavam de atenção, mais eu gostava daquilo. Aí até o pessoal dizia, tá aí, tu seria uma ótima médica geriátrica. Só que quando eu ouvia isso, eu pensava, geriatria, claro, é uma especialização maravilhosa, mas o geriatra, ele dá consulta, ele prescreve o tratamento, ele faz a cirurgia, mas ele não está ali no dia a dia do idoso.
Era esse dia a dia de limpar a fralda cagada dos velhinhos que eu me sentia gente, eu me sentia útil, eu me sentia profissional. Então eu concluí o meu curso de enfermagem, mas com especialização mesmo no lidar com idosos. E lógico, o diretor do hospital, vendo a minha forma de pensar, agir, que eu não escondia para ninguém, ou de ninguém, ele me conseguiu um trabalho e me deixou mais feliz do que se eu tivesse passado em primeiro lugar no vestibular de medicina, garantindo bolsa, garantindo tudo. Eu iria trabalhar no maior e mais renomado asilo da região. E outra, devido ao meu diploma, devido ao meu conhecimento, devido à minha experiência, eu assumiria como gerente da casa. Senhor Romário, eu era, sem dúvida alguma, o ser humano, a mulher, a profissional mais feliz que podia existir na face da terra, porque graças a um conselho dado pelo meu pai, eu descobri que eu realmente sempre sonhei em trabalhar na área da saúde, de cuidar de pessoas que necessitassem de mim, mas não necessariamente de ser médica. Porque se eu tivesse o diploma de medicina, eu seria o general. E a minha vocação era ser soldado do fronte, estar ali, no campo de batalha. E eu assumi meu cargo. A casa de repouso, era linda, muito bem organizada. Tinha de tudo. Tinha refeitório, um refeitório incrível. Tinha a ala da saúde propriamente dita. Tinha as enfermeiras. Tinha psicólogos, fisioterapeutas. Era incrível o lugar. Foi comandado com rigidez e capacidade por uma grande profissional que chegou a hora, resolveu aposentar, se dedicar à família, porque deu boa parte da sua vida no trabalho e coisa, e eu fui escalada para substituí-la. Então aquela mulher, preocupada com o andamento, com a sequência de qualidade, ela ficou ao meu lado, mesmo depois de ser substituída, mostrando o que era a estrutura que eu ia comandar. Os funcionários que eu podia confiar, aqueles meio malandros, os falsos, quem eu deveria cuidar mais, falou dos pacientes, caso a caso. Enfim, me deu todos os detalhes. E eu assumi, me dediquei, e um paciente me chamou a atenção. Norberto, o nome dele. O seu Jaú. Incontáveis as vezes que você viu o vídeo que estava escutando ou assistindo ser interrompido para os mesmos pedidos de sempre. Inscreva-se, deixe like, comente, compartilhe, clique sino de notificações. Envie um pix se achar que o vídeo merece. QR Code e chave estão na tela, você escolhe o caminho. Não esqueça de hypar e finalmente seja membro, ajudando financeiramente o canal e, em troca, recebendo algumas vantagens. Dado o recado, voltemos ao relato. Não me perguntem por que do apelido. A princípio eu pensei que ele poderia ser da cidade de Jaú, que tem lá no estado de São Paulo, ou podia ser associado ao peixe Jaú. Mas não. Ele era o seu Jaú. Mas o seu Jaú é uma figura única. Porque deixa eu mais ou menos desenhar como era a casa. Tinha 40 apartamentos. Os apartamentinhos
tudo muito ajeitadinho. Eram suítes, pequenas suítes de 9 metros quadrados, 3x3. Tinha um banheirinho, banheiro com toda a estrutura. Claro que tem aquela questão dos aparelhos para o paciente poder utilizar seu banheiro, com as portas largas para cadeira de rodas. Tinha o ar-condicionado, tinha armários embutidos, uma boa cama, eram apartamentos individuais. Dava toda a estrutura, digamos assim, mobiliária. Mas a decoração, ou o pessoal, ia de cada paciente. O quadro da parede era o morador que iria escolher. Tapete, vaso. Então, cada um tinha a sua casa ali. Claro, tinha área para tratamento, tinha área pública, área social. E o seu Jaú me chamava a atenção pela liberdade que ele tinha dentro da casa. Ele tinha um tratamento diferenciado, ele era algo, digamos, algo difícil de explicar. Porque ele tinha a rotina dele. Bom, primeiro, o horário de café da manhã da casa ia de 7 às 9. Os pacientes que pudessem se movimentar, se deslocar até o salão de café, iam lá. De cadeira de roda, de muleta, que fosse. Aqueles que não tinham mobilidade, o café era servido no seu apartamento, no seu quarto. O seu Jaú ele tinha uma rotina. Ele era pequenininho, ele era fofinho, calmo, silencioso, pouco falava e trazia uma tristeza no olhar, algo vago, algo que me chamou a atenção. Eu busquei conversar com todos os pacientes, conhecer, me apresentar, sabe, tratá-los assim, tentar interagir com eles, ser humano por ser humano, ouvir o que eles tinham a contar da minha vida, da atenção. Porque o que falta nesses locais, muitas vezes, é atenção. Que eles se sintam não apenas tratados, mas carinhados. Mostrar que tem pessoas que se importam com eles, não se eles estão tomando o remédio na hora certa, mas se eles estão felizes, se eles estão precisando de alguma coisa. E ao entrar em contato com o seu Jaú, eu perguntava, ele era arredio, falava pouco. Mas a sua rotina, a Carla foi a profissional que eu substituí e virou a minha amiga. Aí quando eu conversei com ela sobre o seu Jaú, ela disse, vai conhecendo a figura, mas é um caso especial, ele é diferente, tá? Eu, tá. Bom, o primeiro detalhe que eu notei é que de todos os nossos pacientes, o seu Jaú é o que menos tomava remédio. Ele era magrinho, enrugadinho, mas demonstrava ter uma saúde muito boa para a idade que deveria ter. E ele fazia a sua rotina. E era o único que tinha autorização. Ele acordava às 6 horas da manhã. Tomava o banhozinho dele, sempre muito arrumadinho, muito alinhadinho. Não saía com roupa de dormir, não, com uniforme, não. Ele botava a roupinha dele, aquela coisa bonitinha. Tinha um chapéuzinho, sempre uns casaquinhos combinando. O sapato sempre muito bem ilustradinho. E cheiroso, ele gostava de um determinado perfume, ele era cheiroso. O seu quarto sempre arrumadinho. Ele arrumava o seu quarto, ele dizia que não precisava ir lá. A cama dele ele arrumava. Então as roupinhas, quando começavam a ficar sujas, as enfermeiras já sabiam que tinha o dia de trocar. No seu apartamento tinha uns vasinhos com flores. E essas flores eu fiquei sabendo que era ele que plantava no jardim. E de tempos em tempos colhia e colocava no seu apartamento. Mas não flores mortas, não. Flores vivas, que for morta, não pode ter em casa.
E ele ia para o café da manhã antes do salão abrir. E tinha autorização, sim. E já tinha, sabe, o pessoal da cozinha ali já guardava o seu café, a sua bandejinha. A sua bandejinha era uma fruta, diferente de qual, umas torradinhas, um suco de laranja, tinha que ser laranja, se não tivesse laranja, podia ser laranja. Ele gostava sempre de um pouquinho de queijo, às vezes uma mortadela, às vezes um presunto, mas ele gostava do queijo. Umas bolachinhas, aí tomava o seu café em silêncio. E todo dia ele pegava a bandeja, entregava na cozinha, agradecia e se retirava. Aí quando os outros pacientes começavam a chegar, quando ia a muvuca, ele já se retirava, ele andava na contramão de todos, ia para o jardim. Podia estar frio, podia estar calor, ele ia lá para o jardim cuidar do cantinho dele, aquele cantinho ninguém mexia, aquilo ali era dele, era onde tinha as flores mais bonitas. Então ele cuidava do seu jardim. A única exceção seria em dia de chuva, mas daí no dia de chuva ele ficava na parte da varanda, aí mexendo nas flores dos jardins da casa. Quando chegava por volta de 11 horas, ele ia fazer a sua refeição, almoçar. Existiam umas refeições ali intermediárias, mas não, ele tomava o cafezinho dele e almoçava. Aí depois do almoço, é que era a hora das visitas. E era a hora que mais me chamava a atenção. Ele sentava, ficava olhando para o portão durante todo o período da visita. Quando terminava, ele levantava, ia em direção ao seu quarto, tomava um banho e ficava ouvindo o seu radinho de pilha. Ele já tinha os seus programas que ele ouvia. Na hora da janta, ele ia ao salão, jantava, mas não ficava ali confraternizando. Ele tratava todo mundo muito bem, era bem tratado, mas era de pouca conversa. Aí ele ia para o seu quarto, deitava, dormia, até chegar de manhã, a hora dele acordar e começar tudo de novo. Era essa a sua rotina, de segunda a segunda. Claro, que uma criatura dessas se destacava na regra geral. E eu, por curiosidade, fui atrás da ficha do seu Jaú, para saber, né, detalhes, quando ele chegou, quanto tempo ele estava ali, qual a idade dele, qual a procedência. Nada, nenhum registro. Foi quando eu liguei para Carla e comentei: ah, Carla, eu procurei os registros do seu Jaú, não encontrei nada. Ela me cortou e disse: até que demorou. Eu digo: mas como assim demorou, cara? Você agora deve estar tão chocada ou curiosa quanto eu. Eu tive a mesma reação quando eu cheguei. Aí eu não entendi, mas como assim? Carla me falou que ela tinha assumido o comando da casa 25 anos atrás. E o seu Jaú já estava ali. Aí eu digo: credo, que idade tem esse homem? Aí quando eu perguntei para minha antecessora sobre as fichas dele, sobre o registro dele, o que ela me disse é que a casa tinha sido vendida para o atual proprietário, que continua até hoje. E com a mobília veio o seu Jaú. Ele já estava lá. E o antigo proprietário, lógico, pegou o registro de todos, como faltava do seu Jaú, perguntar ele, só o que disseram foi: ele está aqui há alguns anos, quando chegou, era um homem
que as informações que tinham de posses, um empresário, que o seu filho o trouxe, que escolheu aquele quarto que está até hoje. Todo dia 5, o dinheiro é depositado na sua conta. E ele paga tudo com relação à sua hospedagem. Ele mesmo paga. Daí foi que eu perguntei, tá, mas e esse filho? O que houve? Foi quando o cara disse que a história que ela ouviu é que era a semana que antecedia o aniversário do seu Jaú. E que o filho, que frequentemente, de 15 em 15 dias, vinha visitá-lo, prometeu vir com os seus netos para fazer a festa de aniversário. Só que nunca mais apareceu. E por esse motivo, o seu Jaú, à tarde, fica o tempo todo ali, como se esperasse a visita do filho e dos netos. Eu, como não entendi nada, eu fui tentar fazer conta, ficava uma coisa meio assim desencontrada. Aí eu perguntei, mas nunca mais apareceram, pelo menos no meu período. Eu digo, mas mulher, está há 25 anos aqui. No meu período, não. Essa história eu herdei quando eu assumi o cargo. E agora eu estou transferindo o seu Jaú para você. Era muito estranho. Era muito estranho. Só que eu sempre fui muito curiosa. Sempre fui muito detalhista. E aí eu ficava procurando no quarto, assim, algo que pudesse me dar alguma informação. Não que fosse mudar alguma coisa, não era nada a ver comigo. Ele pagava pontualmente. Porque o seu salário caía na conta, devia ser algum pecúlio, alguma aposentadoria, algum dinheiro até acima da média, porque se ele era um homem de posses, algum seguro, também era diferente para mim. O que interessava é que ele cumpria suas obrigações e a casa também fazia a sua parte. Mas eu fiquei, sabe, pensando na tristeza que aquele homem ficava ali esperando alguém que fatalmente não chegaria mais. E conhecendo a rotina dele, eu tomei a liberdade, fiz uma coisa muito feia, mas eu achei que eu tinha que fazer. Entrei no seu quarto. Tinha uma caixinha, sabe aquelas caixinhas de charuto cubano? Estava na estante, assim, e aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui e abri a caixinha. E dentro da caixinha tinha algumas joias, um relógio, alguns objetos que era coisa de, sabe, eu acho que uma lembrança da sua vida, coisa assim sem importância. Mas tinha uma carta. Tinha uma carta que eu não li, confesso que eu não li. Mas tinha um envelope. Aí tinha o nome e o endereço do remetente. Aí eu ajeitei tudo ali, tá? Eu digo, eu vou investigar agora o mais estranho. Olha a minha vergonha. O seu Jaú nunca reclamava de nada, estava tudo bom, tudo certo. Aí passados 2 dias, ele foi na minha sala, com licença, senhora. Digo, ô, seu Jaú, por favor, entre. Ele promete ser breve. Eu sei que a senhora é uma pessoa muito ocupada. Não tem tempo para ficar dedicando a pequenos problemas. Eu falei, não, seu Jaú, por favor, mas o que é? Eu peço só que a senhora converse com os funcionários para que eles evitem mexer nos meus pertences pessoais. Eu sei que a melhor das intenções, que eles não vão tocar em nada, que eles não vão tirar nada, eu gosto muito deles. Mas, por favor, diga para eles que eu cuido do que me pertence. Eu me senti desse tamanhinho. Eu jurava que eu deixei do jeito que eu encontrei. Mas ele percebeu que tinha mexido. Aí eu quis dar uma de... Eu disse, bah, seu Jaú,
Eu não tenho que falar com ninguém, porque o senhor veio da pessoa certa. O senhor acredita que eu estava fazendo uma ronda para ver como é que estavam os apartamentos, se estavam bem cuidados, coisa, se a equipe estava trabalhando bem, fui ver banheiro, fui ver. E fui eu que acabei esbarrando numa caixinha, é isso que a senhora está falando? Aí ele olhou: muito obrigado pela honestidade, senhora. Assim eu não ficarei pensando, pré-julgando outros serviçais. Mas se a senhora me permitir, eu peço, não entre no meu apartamento sem minha presença. Olha, eu prometi, eu jurei que não mais ia invadir sua privacidade, mas eu não cumpri. Esperei o tempo disponível, fiz a viagem até o endereço que estava como remetente naquela carta. Carta, papel envelhecido, e o carimbo ali do correio colocava uma data. Olha, eu tinha que saber o que estava acontecendo. Aí eu fui. Seu Romário, eu fui até o endereço. Era uma mansão, mas era uma casa maravilhosa. Aí cheguei lá, fui muito bem recebida. Dona Dalila, uma senhora impecavelmente vestida, muito elegante. Aí eu me apresentei. Ela me tratou de uma forma educada, mas já pensando que eu estava ali para pedir. E já se antecipou: olha, esses assuntos, a senhora, se me permite, me desculpe, mas eu lhe dou o contato do meu advogado, eles que tratam desses trâmites. Aí eu percebi, eu digo: não, senhora, eu não vim pedir dinheiro, não vim pedir nada. Não. Aí ela ficou curiosa: então o que ele traz aqui? Se eu tenho liberdade de perguntar. E sim, é que eu trabalho numa casa de repouso, nós recebemos muitos idosos, e entre eles tem Norberto Alvarenga. E a única contato que nós temos com alguma informação sobre ele é uma carta que foi enviada para ele desse endereço. Aí dona Dalila ouviu e disse: mas quem? Norberto Alvarenga? É. Ela falou: olha, eu não tenho conhecimento, mas a senhora veio de longe, por favor. Eu vou ligar para o meu filho. Nossa, muito elegante, até demonstrou interesse pela questão. Aí veio o filho, Paulo Ricardo, doutor Paulo Ricardo, também um muito fino. Aí ela já tinha adiantado um pouco o assunto. Ele chegou, se apresentou e perguntou para mim se eu tinha certeza do nome que eu havia falado. Eu digo: tenho. Ele olhou para sua mãe olhou para ele, os dois olharam para mim. Aí disseram: Marisa, seu nome, né? Eu disse: é. Norberto Alvarenga. Ele era o antigo proprietário dessa casa e um dos sócios fundadores da nossa empresa. Foi daí que, quando ele falou o nome da empresa, eu digo: nossa senhora, é uma potência. Eu disse: o senhor chegou a conhecer ele? Não, claro que não, porque o meu pai é um dos sócios. Aí comprou a parte que cabia ao seu Norberto. E esse homem que a senhora fala que hoje mora na empresa que a senhora comanda, por informação que eu tenho, faleceu em 1961. Eu fiquei assim. Eu digo: não é possível. Sim, senhora. Pelo menos é o que nós sabemos. O
Sr. Norberto faleceu em 1961. Foi esse o comunicado recebido justamente dos proprietários do local que a senhora acabou de nos dizer que gerencia. Aí eu ainda perguntei, mas faleceu? Qual causou a morte? O que que... Nós só recebemos a notícia. E recebemos a notícia e nada podíamos fazer, porque ele era um homem sem família, pois sua esposa tinha falecido. E o seu único filho, com a esposa e os 2 netos, se envolveu num acidente fatal, onde nenhum dos 4 sobreviveu. Foi quando meu pai legalmente assumiu a parte do seu sócio. Foi quando eu perguntei, não, mas todo mês chega um dinheiro vindo, sabe-se lá de onde, e com esse dinheiro ele paga pontualmente o que lhe cabe para residir na nossa casa de repouso. O senhor sabe qual a origem desse dinheiro? Ele disse, não. E acredito que não há nem como descobrir, por ser algo pessoal, mas nos causa surpresa. E ele ainda está recebendo depois de tantos anos. Principalmente se considerarmos a inflação, planos econômicos, mudanças drásticas de moeda, nada resistiria tanto tempo assim. Do nada, ele parou de falar, esperando alguma reação minha, e eu estava cheia de dúvidas. Será que o ex-proprietário do asilo fez algum acordo com o seu Jaú? Que ele permaneceria ali, mas seria dado oficialmente como morto, com a empresa tendo algumas vantagens, e houve também um contrato entre os dois, mesmo que só verbal, que o seu Jaú garantiria a sua permanência internado enquanto estivesse vivo. E de repente, o que dizem que era o pagamento mensal que vinha, na verdade não existia, porque a estada do paciente se tornara perpétua e free. Será que teria existido esse tipo de acordo? Mas para quê? Qual a razão que o seu Jaú teria de sumir, ser dado como morto? Era muito difícil de saber, principalmente porque na época os arquivos eram tudo com papel, fácil de simplesmente serem extraviados. Porque o tal seguro, o tal pecúlio, uma aposentadoria, não tinha como existir depois de tantos anos. Mas na verdade, isso tudo passava pela minha cabeça, mas ele não tinha nada a ver comigo, não foi exatamente isso que eu fui procurar. Eu queria encontrar um elo de ligação do seu Jaú com família. E acabei descobrindo questões tão mirabolantes, tão estranhas, que simplesmente me deixaram sem ação. Mas nesse meio tempo, quando eu conversava com aquele homem, a sua mãe pediu licença e quando voltou com alguns registros do seu marido, vida profissional e vida pessoal. Então ali tinham vários documentos, sabe aqueles baúzinhos que os antigos usam para guardar? Tudo no papel. Aí tinha fotos da empresa quando começou. Lógico, não era a potência de hoje, mas já era uma bela empresa, já tinha 200 e poucos funcionários, pelo que eles falavam, contaram um pouco da história da empresa. E ali muitas fotos de diretores. E entre essas fotos tinham algumas com a presença do Norberto, do Jaú. Mais jovem, elegante. Tinha uma até de um evento social, onde estavam Jaú, sua esposa e seu filho, aparentando aí uns 11, 12 anos. E fomos conversando, não vi o tempo passar. E eles também estavam bem curiosos com tudo aquilo que eu colocava, porque perceberam que eu não tinha interesse nenhum de cobrar parte, de saber, não, que eu estava ali porque eu acreditava estar na presença do senhor Norberto.
O homem que, segundo notícias que receberam, faleceu em 1961. Aí ele me falou sobre o que tinha lembrança do que seu pai comentava, de como foi o acidente, que foi muito triste, e que estranharam que ele nem compareceu ao velório, ele gostava tanto do seu filho. Foi quando eu comentei, mas por que ele estava naquela casa de repouso, se na época ele não era um idoso? Ele falou, não era. Eu acredito que em 61, ainda disse, né mãe, eu acho que em 61 ele já deveria estar com os seus 60 anos, mãe. Aí ela disse, eu acredito que sim. Foi daí que eu soube que o homem que estava ali comigo na sala e a mãe dele era a segunda esposa do seu pai, e que era bem mais jovem, e que ele tinha os irmãos por parte do pai, muito mais velhos que ele. As coisas começavam a se encaixar, mas se deixavam arestas. Não era possível. Não podia ser o mesmo homem. Aí o que eles falaram, assim, sem muita certeza, é que o doutor Jaú, como era chamado, estava muito cansado de trabalhar. Coisa. Aí ele resolveu dar um tempo para a vida dele. Descansar, que ele tinha sofrido a perda da esposa anos antes, que ele estava realmente estava querendo dar uma parada. E ele que escolheu esse asilo, essa casa de repouso, para ir para lá e dar um tempo, para depois voltar. Nada forçado, o filho tinha consciência, é que ele estava se sentindo sozinho naquela casa gigantesca, que o filho tinha vida própria, aquela coisa toda. E foi tudo encaminhado naturalmente, só que ele não voltou mais. Senhor Romário, eu saí dali sem entender nada. Agradeci, eles me agradeceram, disseram que se eu pudesse entrar em contato, dar mais detalhes, para saber quem era o homem que estava usando o nome do Dr. Jaú. De repente até se beneficiando de um dinheiro que não pertencia, sabe aquela coisa toda que já parece mistério assim envolvendo polícia. E eu voltei. Eu voltei pensativa, eu tinha que tomar alguma decisão. Falei com Carla, ela ficou apavorada também. E aí nós decidimos que eu iria conversar com ele para tirar a limpa. Aí esperei ele cumprir a rotina diária dele, que eu sabia exatamente como conversar com ele. Foi justamente na parte da manhã que ele estava no jardim. Aí cheguei, com licença, seu Jaú. Ele, ô filha, por favor, fique à vontade. Nossa, suas flores são lindas. Aí começou a explicar aqui, dali, como fazia, como nascia, como morria, como plantava. Ele gostava de conversar sobre as flores dele. Aí eu perguntei, seu Jaú, o senhor tem filhos? Ele, tenho filhos, sim. Tem um menino. Ah, o senhor tem netos? Tenho. Um casalzinho, lindos. E poxa, e eles vêm visitar o senhor? Aí foi parado assim. Eles vêm, claro que eles vêm. Porque meu filho prometeu que viria. Meu filho prometeu que viria no meu aniversário. E se ele prometeu, ele vem. Aí eu apresento. Poxa, eu vou ter um prazer de conhecer. Seu Jaú, o senhor fazia o que antes? Antes do que, minha filha? Não, antes de vir para cá. Eu tinha uma empresinha, a gente era bem sucedido. Eu, meus sócios, a gente se dava muito bem. Mas o que houve? O senhor se retirou da empresa? Não, filho, eu estava cansado. Eu queria algum lugar para vir, sabe, para descansar um pouco. Mas eu vou voltar. Mas eu gostei tanto daqui. Aí eu perguntei para ele, seu Jaú, quantos anos o senhor tem? Ele olhou para mim e falou, 63. 63? É. Eu tô judiado assim, mas eu sou muito velho, né? Eu sou velho. Não, só falei assim, né? Não. Nossa, que idade linda. O senhor ia fazer 63? Não, 64. 64, né? Claro. E que ano o senhor nasceu, seu Jaú?
Ele olhou para mim e disse: ô filha, é só fazer a matemática. Eu nasci no início do século, em 1900. Eu olhei para ele e disse: claro, desculpa, realmente desculpa. Mas continue com o seu trabalho. Não, tudo bem, vou continuar. Mas obrigado, vem me visitar. E ó, não esqueça, eu vou querer conhecer seu filho quando ele vier, tá? Não, pode deixar. A senhora é muito legal. Apesar de mexer nas coisas dos outros que eu não gosto. Eu fiquei meio, tô brincando, a senhora pode. Eu saí. Seu Romário, eu saí sem saber o que pensar, porque eu iria enlouquecer se eu quisesse me convencer que eu estava na presença de um homem de 125 anos. Não era possível aquilo. Foi quando eu procurei Carla, contei a história. Ela estava pálida, mas não surpresa, porque ela não sabia explicar, mas ela tinha noção que era algo desse gênero, contando o tempo que ela trabalhou, sabe, os outros proprietários, toda aquela estrutura, de entra gente, sai gente, morre gente, nasce gente, e ele sempre ali esperando o filho voltar. E para nós estava claro, ele estava vivendo ainda em 1964. Só que o seu corpo, não só sua mente, seu corpo permanecia vivo com 125 anos. Porque ele cumpria a mesma rotina, porque tinha certeza que o seu filho viria, porque era um homem de palavra e prometeu visitá-lo com os seus netos, com sua esposa no dia do seu aniversário. Era uma loucura. E eu não sabia como agir. Foi quando, seu Romário, eu resolvi ligar para o meu pai. E o meu pai simplesmente me falou no jeitão dele assim: filha, eu não sei o que você vai fazer, mas se eu estivesse no seu lugar, eu faria assim. E eu fiz. Esperei passar uns dias, aí voltei ao jardim. Eu tinha que tomar uma decisão, uma iniciativa de livrar aquele homem daquela situação inusitada que eu tinha medo de falar com qualquer pessoa, porque era impossível, eu passaria por louca. E de repente, eu poderia envolvê-lo numa questão, sabe, jornalística, de sensacionalismo, eu não podia, eu não tinha direito. Que mal ou bem ele estava em paz. Ele estava vivendo no seu tempo, e o pior, ele estava vivendo. Eu não poderia jamais tirar dele a paz que ele conquistou, a paz que ele foi procurar décadas atrás. Então eu fui conversar com ele e disse: seu Jaú. Ele: oi moça, tudo bem? Eu falei: não, meu amigo, eu trago uma notícia ruim. Ele olhou para mim assim: o que aconteceu com meu filho? Ele está bem? Perguntava ele. Eu percebia que ele estava assim nervoso, mas não transtornado, fora de controle. Ele era uma pessoa diferente. Eu disse: não, está bem, não. Infelizmente, eu fui incumbido de lhe dar essa notícia. O seu filho, sua nora, seus netos sofreram um trágico acidente e não estão mais entre nós. Seu Romário, aquele homem chorava. Mas não de uma forma escandalosa, não, mas chorava. Eu senti o sentimento dele, ele veio para o meu lado, eu abracei aquele homem. Ele chorava, ele parecia uma criança, ele chorava. E ele dizia como se aliviado: eu sabia. Meu filho me amava, meu filho sempre me amou. Meu filho não ia faltar comigo, meu filho não ia prometer para me deixar esperando. Meu filho só não veio no meu aniversário
porque aconteceu isso, senão ele viria, senão ele viria, senão ele viria. Que bom, meu filho, que bom. Eu te amo, meu filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo, minha nora, meus netinhos, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês. Quanto mais eu abraçava ele, mais ele me apertava e dizia: muito obrigado, Marisa. Ele me chamou pelo nome: muito obrigado, Marisa, muito obrigado, muito obrigado. Você trouxe alento à minha vida. Eu não poderia continuar vivendo achando que o meu filho esqueceu de mim, que o meu filho não valorizou meu aniversário. Muito obrigado. Aí largou assim, virou: se você me der licença, eu vou terminar o trabalho que eu estava fazendo. Eu fiquei olhando para ele ali com a pazinha e fazendo assim, ó, fazendo assim. Eu olhava para a criaturinha. Eu não sabia o que fazer, não sabia se eu tinha feito a coisa certa, mas pela reação, eu acho que a felicidade de saber que não foi esquecido pelo filho foi maior do que a dor de saber que o filho tinha falecido. Ainda em dúvida, eu saí. Fui cuidar das minhas demais obrigações. Quando chegou mais ou menos a hora do almoço, eu só ouvi aquele grito no jardim. Uma das internas, uma das mais próximas, a Jaú, sentiu a sua falta. No almoço, foi até o jardim e o encontrou sentado num banquinho que ele mesmo construiu no meio do seu jardim, no meio das suas flores, com um semblante de paz, como se estivesse sorrindo, aliviado. É, seu amor. Ele estava sem vida. Finalmente, ele certamente recebeu a visita do seu filho, estava comemorando o seu aniversário, mas num plano, num universo, longe daquele que nós conhecemos como realidade.